Olá, eu sou o Oblitai e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre as distinções em Tormenta 20. Olha, eu confesso pra vocês que antes das distinções serem escritas, lançadas nas prévias e tudo mais, eu tava com certo pé atrás com relação a isso. Agora, vendo as distinções já prontas e principalmente esse vídeo de hoje, ele é importantíssimo que você assista e compreenda antes de ver os próximos vídeos em que eu vou falar sobre todas as distinções lançadas nos suplementos de deuses e heróis de Arton. Eu realmente mudei um pouco minha perspectiva por um fato muito simples, e que eu já vou deixar logo de cara aqui. As distinções, galera, elas têm a ver com a história e não com a mecânica. Esse é o grande trunfo das distinções e é por isso que eu mudei bastante a minha opinião. Já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, isso ajuda demais, compartilhar o vídeo com seus amigos, mostrar para eles as novidades que estão vindo aí em Tormenta 20, é importante demais. E também, claro, clicar no botão Seja Membro, tá? Os membros ajudam muito mesmo o canal, eu agradeço demais. Por apenas R$3 você tem diversos benefícios, como participar das nossas campanhas, das nossas one-shots, do canal de uma forma geral, além de fazer parte da nossa comunidade realmente. Isso é legal demais, meu muito obrigado a todos os membros, vocês são sensacionais. Vamos lá, galera, então é isso. Olha, queria dizer outra coisa também, e lá na revista Dragão Brasil, olha só, opa, cadê? Aqui. Na revista Dragão Brasil, que é uma revista mensal da Jambô, que fala sobre os sistemas que eles têm lá na editora, Tormenta 20, Ordem Paranormal, 3DT, entre outros, saiu, né, na Dragão Brasil 212 e 213, um texto bem grande, assim, bem interessante, do Leonel Caldela, falando sobre as distinções. E esses textos eles são muito legais porque eles contam pra gente, em detalhes, muita coisa sobre os bastidores que os criadores da Tormenta estavam pensando na hora de, né, fazer as distinções como um todo. E uma das coisas mais importantes que ele fala aqui nesse primeiro texto, justamente, é que, cara, as distinções, elas servem, acima de tudo, para conectar os jogadores com o mundo de Arton, com o cenário. E vocês sabem, né, se vocês não são novos aqui no canal, sabem muito bem que o que eu mais amo em Tormenta 20 é o cenário. Então, as distinções para mim agora fazem todo o sentido e eu vou explicar em detalhes para vocês como que funciona. Então é o seguinte, as distinções tem uns capítulos gerais, tanto nos dois suplementos, explicando sobre isso, e antes de começar a falar sobre cada uma delas, eu vou trazer um resumão para vocês. Ela é dividida em 3 etapas, tá? Em 3 partes. A admissão, que é o que você vai precisar fazer efetivamente para conseguir fazer parte daquela distinção. A marca da distinção, que é uma habilidade nata, que uma vez que você for admitido, você já ganha aquela habilidade. E o terceiro, que são os poderes de distinção, que é uma lista, né, um hall, e você, toda vez que puder escolher um poder, você pode ir lá e optar por pegar, ao invés de um poder da sua classe, por exemplo, pegar um poder de distinção, tá? Então são 3 etapas diferentes. E aí, qual que é o grande lance das distinções, que eu acho que muita gente ainda não entendeu? Distinção, galera, é narrativo, tá? O Leonel, no próprio texto lá da Dragão Brasil, ele fala várias vezes como eles queriam afastar esse conceito de algo mecânico. Eles não querem que você role um dado e, eu consegui a distinção, não consegui, vou tentar outra. Não é isso. As distinções, elas são algo para incrementar na história e principalmente para conseguir tornar o seu personagem mais parte do cenário de Tormenta 20. E isso é realmente muito legal, muito diferente. Então, você tem que ter em mente, antes mesmo de, vou escolher uma distinção aqui para minha campanha. Antes disso tudo, você tem que pensar na história. Você tem que pensar em alguns pontos. Primeiro, será que a distinção que eu quero faz sentido na campanha que eu tô jogando? Então, por exemplo, você tem lá o dos dragões, né? O caçador de dragões e tal. Faz sentido você ter essa distinção numa campanha que os principais inimigos são mortos-vivos? Provavelmente não, você precisa pensar nisso. Outra coisa, você tá de olho numa distinção que precisa, sei lá, ir lá em Tamurá para conseguir admissão nela. Faz sentido dentro daquela sua campanha?
Então a primeira coisa que você tem que refletir é isso, tá? E depois se você realmente vai utilizar isso, se faz sentido com o seu personagem e se aqueles poderes, de alguma certa forma, valem a pena para você ao invés dos seus poderes de classe. Porque eu não sei se vale a pena você fazer todo um transtorno, modificar tanto a história ali, encher o saco do seu mestre. Brincadeira, é sempre um prazer fazer distinções, né, nas campanhas. Para mudar, né, articular e fazer, às vezes, uma distinção, galera, vai precisar de uma aventura inteira dentro da sua campanha só para que o seu personagem consiga ir atrás dela, né? E outra coisa muito importante é que distinção, eles até falam isso aqui, né? Distinção, ela é algo trabalhoso, é algo que o seu personagem ele realmente tem que penar para conseguir. Então, eu vi muita gente reclamando, né, que as admissões, as distinções estavam muito difíceis, mas a ideia é justamente essa. O seu personagem ele precisa realmente se esforçar, ele precisa se dedicar para que aquela distinção aconteça para ele. Caso contrário, ele não faz sentido, né? Não precisaria ter aquela distinção. É uma conquista para o seu personagem dentro de uma campanha, dentro de uma história, agregar isso a ele, e isso é realmente muito, muito legal. Então, explicado as 3 etapas aqui, o livro fala pra gente como que você pode utilizar as distinções, e ele explica outro ponto muito importante. Ele fala pra gente que distinções não são garantidas. O que isso significa? Que a distinção ela não é um direito do seu personagem, é uma conquista dele. Então, cara, às vezes você vai... eu escolhi essa distinção aqui, o Aeronauta Goblin. Nossa, muito massa, tal. Aí você chega lá, você falha. E aí você fica bravo com o mestre, fica bravo com os seus amigos da campanha e tal. E não adianta, galera, não é isso. A distinção, ela é feita, ela é difícil, e a chance de você falhar em consegui-la é real. É real e pode de fato acontecer. E não adianta você ficar bravo. Então, quando você ficar de olho ali numa distinção, não crie uma expectativa muito grande dela fazer parte do seu personagem. Principalmente porque ele vai ter que conquistá-la. E é muito legal, né, que essa questão narrativa, até que o Leonel fala bastante no texto dele, porque é bem isso, né? Você chega pro mestre e fala, olha, eu queria muito tentar pegar essa distinção, eu acho que faz sentido com o meu personagem por causa disso, disso e disso. E aí o mestre fala, poxa, verdade. E vocês vão ver que na maioria das distinções, grande parte da admissão, ou toda ela, pode ser conseguida com o auxílio do seu grupo. Então faz sentido para o mestre trabalhar junto com o jogador para que eles desenvolvam ali uma aventura específica na campanha, não precisa nem ser para upar nível, né, necessariamente, mas uma aventura para estender aquela campanha, tipo uma gambiarra ali, que os jogadores vão ajudar aquele colega a conseguir a distinção dela, ou da pessoa em si, né? E isso é bem legal, e por isso que ela tem um aspecto narrativo muito forte. Então, é importante você olhar isso. E ele fala pra gente, né, olha, aplicando as admissões, né, como que você pode colocar esses requisitos de admissão que muitas vezes são extensos dentro da sua campanha, sem que atrapalhe ou afaste muito aqueles outros jogadores que não fazem parte da distinção, né, como que eles podem lidar com isso. E o livro, ele te dá algumas dicas para fazer isso. Primeiro ele fala das aventuras de admissão, que foi o que eu acabei de falar. Você combinar ali com seus jogadores uma aventura em que os outros membros do grupo também participam, ajudando aquele jogador a conseguir a distinção que ele quer. Afinal de contas, o RPG de mesa, acima de tudo, é um jogo cooperativo, né? Então, você precisa, assim, dos seus amigos na maioria das vezes para conseguir algumas coisas. Isso é muito legal, né? Pode também unir o grupo bastante de um certo modo. Outra coisa que ele fala é do tempo entre as aventuras. Muitas vezes, né, as campanhas de Tormenta, elas são pensadas em arcos e aventuras, e normalmente existe um espaço de tempo, um time skip entre uma aventura e outra, ou entre um arco e outro. Quem tá acompanhando a nossa aventura aqui no canal de Guerra Artoniana, inclusive tá muito massa, né? Playlist na descrição. Nós terminamos o arco 1 agora, e existe um lapso de tempo de alguns meses até o início do arco 2. E aí, aqui cabe também muito algumas distinções que precisam de testes estendidos, de buscas, etc. Você aproveitar esse momento, né, para fazer isso e tudo mais. E depois ele fala aqui pra gente sobre as histórias e ideias.
Então, distinções, acima de tudo, elas têm que ser resolvidas dentro da história, dentro da campanha. E ele revela pra gente que, normalmente, as distinções, galera, você começa a ir atrás delas a partir do nível 5. Já tá liberado você tentar ir atrás ali de alguma distinção e coisa do tipo. E o livro fala pra gente também que você pode sim ter mais de uma distinção. Imagina, né? Uma já é difícil pra caramba de conseguir, mas se você for esforçado aí e for uma campanha longa, você pode tentar pegar 2 distinções pro seu personagem. Eu não sei como que a build vai ficar, né? No final das contas, porque vai ficar uma build super fragmentada ali, enfim, mas se você que sabe, né? Se você quiser, é isso mesmo. E ele fala pra gente que algumas distinções precisam de um mentor. Então, você vai precisar de tempo e disposição e o mestre, né, de paciência para criar um NPC que seja mentor, pelo menos ali no patamar veterano, para que ele, e que tenha pelo menos 3 poderes da distinção, para que ele seja o mentor daquele jogador. E isso também precisa ser conquistado pelo jogador. Em Guerra Artoniana, a gente vai ver isso muito em breve, tá? Fiquem ligados que muito em breve vocês vão ver isso daí. Ele fala que é isso, de uma vez que você conseguiu a admissão e você faz parte daquela distinção, o seu personagem ele tá muito mais próximo do cenário de Tormenta 20 como modo geral. Ele fala assim que as distinções elas estão ligadas a organizações, a locais de Tormenta 20, ou até mesmo de ideias, né, conceitos que existem dentro do cenário que você pode fazer parte. É muito legal, cara, é muito legal. E a ideia que eles quiseram passar no livro como um todo, e na minha opinião, eu acho que eles conseguiram, é que as distinções, elas não são apenas uma lista de poderes que você pega. O fato da admissão, ela realmente ser algo difícil e trabalhoso, faz com que na cabeça do jogador, né, e também na vida, na lore do personagem, seja algo que passa a fazer parte dele. Então, não é uma subclasse, né? Eu acho que essa é uma preocupação que o Leonel até comenta aqui na Dragão Brasil, que ele queria muito afastar da ideia. Que não fosse apenas uma subclasse. Imagina, tem outros sistemas, você pega um determinado nível, escolhe lá uma subclasse, automaticamente você já faz parte daquela subclasse. Distinção não é isso. Distinção é algo que o seu personagem ele tem que fazer ativamente dentro da campanha para incorporar aquilo nele, né? E o processo da admissão, eu acho que ele faz isso com sucesso. O fato dele ser difícil faz com que seja memorável. E isso acrescenta na lore do seu personagem, na história dele dentro da campanha como um todo, tornam-se algo marcante, e não simplesmente uma escolha mecânica ali do livro. Então, olhando, né, por essa ótica, realmente faz bastante sentido para mim. Queria saber de vocês, o que vocês acham das distinções a partir aqui do canal agora. Toda semana a gente vai ter um vídeo aí falando sobre uma distinção diferente, seja dos deuses ou dos heróis de Arton. Então fique ligado, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aí se você gostou de alguma distinção, qual que é a sua favorita até agora. Depois a gente vai ter tier list aqui, vai ter tudo, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!